Informações grandiosas que, carregadas de energias, se instalam dentro do nosso ser espiritual, se instalam em nossa mente física e também na mente espiritual, se instalam em nossas consciências. Assim, vamos nos fortalecendo pelo contato constante que fazemos nas nossas projeções espirituais. E assim nos orienta a espiritualidade sempre sobre fatores que são as perguntas, relacionadas às perguntas de ordem geral. Estamos dentro de um círculo espiritual, que é o sistema espiritual terreno. Existem outros tantos círculos espirituais de acordo com os níveis de evolução dos espíritos que lá estão. No círculo espiritual terreno, vivemos, ou melhor, se coloca esse círculo dentro do sistema intermediário de energias. Nós falamos, o universo se divide em faixas dimensionais com energias, de acordo com as faixas que ali são estabelecidas. E o sistema espiritual terreno está na faixa intermediária, onde ela se divide entre a parte intermediária e parte do mundo de luz. Ou então, explicando melhor, estamos localizados na faixa intermediária com portais de luz, que nos conectam diretamente à dimensão superior da luz. Então, temos as faixas energéticas no sistema terreno de luz superior, de luz ascensionada, e as faixas intermediárias e também a faixa inferior. Os espíritos se classificam dentro dessas faixas conforme a sua natureza. E essa natureza, você pode evoluí-la. O ser pode evoluir sua natureza se livrando das leis próprias de cada faixa. Por exemplo, as leis impostas aos espíritos inferiores são leis que lhe colocam mais no rigor quando se trata com espíritos rebeldes. Porque o espírito inferior é considerado rebelde, porque não vive, não acata os ensinamentos trazidos por Deus Pai Todo-Poderoso para o sistema espiritual. Esses espíritos são tratados com maior rigor pela espiritualidade maior. Os espíritos que estão na faixa intermediária, não com tanto rigor, mas também com leis próprias para aqueles que estão na faixa intermediária. A lei de causa e efeito. Você fez, você tem que corrigir. Você passa pela dor para compreender que aquele sentimento não está correto. Você passa pelas dificuldades para tirar de dentro de você o ímpeto que a sua natureza tem para tais procedimentos ou desejos que não são próprios de um ser evoluído. E assim vem as leis próprias para esse sistema, onde os espíritos ali precisam desse tratamento. Para os espíritos que estão na faixa da luz, já não são impostos mais essas leis, essas regras de sofrimento e dor. Por quê? Eles já atingiram a faixa dimensional onde o ensinamento e a lei já é superior. E assim, vem a conclusão maior. Você vive na faixa da dor porque você se coloca nela. Deus Pai Todo-Poderoso, o grande mestre Jesus deixou bem estabelecido em seu evangelho, em seus ensinamentos, e outros tantos mestres que passaram pela terra, também trouxeram suas orientações, seus conhecimentos, suas bases de evolução. E é estabelecido que você tem que buscar uma evolução para estar nessa faixa dimensional superior, para não viver as leis de um sistema mais rigoroso, onde tem dores que você não quer sentir, você não quer viver. Tem dificuldades que você não quer viver mais. Então saia da faixa dimensional onde essas leis são impostas. Então assim se faz a evolução, a lei da evolução universal. E quando você melhora a sua natureza para estar numa dimensão maior, nessa faixa maior de energias, você tem que lutar para lhe estabelecer. Porque mesmo estando na faixa da luz, existe o contato com as energias da faixa intermediária e também da faixa inferior. Esses contatos são as informações colocadas nos meios de comunicação de todas as formas. São as pessoas que você contacta no seu dia a dia. São os assuntos que você se liga mentalmente e emocionalmente. Tudo isso são energias de diversas formas, te atraindo para essas faixas menores de sofrimento e dor. Então temos que ter dentro de nós mesmos essa consciência e o juízo para compreendermos que tem sentimentos que não precisamos viver. Tem assuntos que não nos pertencem. Tem situações que não temos que trazer para o nosso círculo mental, para o nosso círculo energético,
porque vai contaminar a nossa natureza. Você buscar assuntos nobres para viver traz para você um pouco mais de esforço para se adaptar aos efeitos dessa nova energia. Por quê? Essa nova energia não traz aquela alegria que você era acostumado a viver no contato com a energia intermediária ou inferior. Porque nós criamos dentro de nós mesmos hábitos. O nosso corpo pulsa de acordo com as energias que habituamos a trazer para dentro dele. E assim, o nosso corpo pulsa com a satisfação de viver a alegria que uma energia inferior está proporcionando a ele, porque ele já era acostumado a viver isso, seja nas reencarnações passadas, trazidas dentro das células espirituais para dentro do corpo físico de hoje, seja de alguma forma. Então, compreendam, quando você pulsa na satisfação de uma energia qualquer, você tem aquela pulsar de alegria ou de tristeza ou de qualquer situação, lembre que tem uma energia agindo dentro de você para provocar essa pulsação, essa reação. Então, lembremos de fazer a leitura de nós mesmos durante todo o tempo. Essa energia que me pulsa de alegria é uma energia do meu espírito, é uma energia superior, onde eu contemplo a satisfação de uma vitória alcançada, a satisfação de um compromisso realizado, de uma tarefa cumprida. E assim você pulsa na satisfação interna, sem ter a participação de assuntos externos inferiores. Quando, então, a sua satisfação necessita do pulsar do corpo físico, aí você analisa, essa energia está vindo de onde? Estou pulsando pelo efeito energético, de qual energia, de qual natureza? É importante a gente selecionar, porque estamos dentro de um sistema espiritual que, como os outros tantos sistemas espirituais existentes no universo, estão no processo de evolução dos espíritos. Muitos espíritos, milhões de espíritos, passam para as camadas superiores, constantemente alcançando as suas vitórias, em razão da melhoria e da evolução das suas naturezas. Outros tantos estão próximos de alcançá-las. E em que faixa estamos? Em que faixa você se coloca? Então lembre disso, estamos numa reencarnação como outras tantas que já tivemos. Vamos desencarnar como todos desencarnam e como nós já desencarnamos em outras tantas reencarnações. E aí, vamos desembarcar em qual faixa vibratória alcançada pela nossa natureza espiritual. É importante pensarmos nisso para lembrarmos que não desejamos e não devemos nos apegar àquilo que não é nosso, àquilo que não nos serve, aquilo que é da terra, aquilo que são para os terrenos, aqueles que são para os inferiores ou de natureza intermediária. Temos que nos classificar e buscar vivermos de acordo com a classificação espiritual que alcançamos. Lembre-se disso. Você vive na Terra, dentro de uma escola, com diversas leis colocadas pela espiritualidade maior, e que você vai se enquadrar na lei de acordo com aquilo que você precisa aprender. Você não precisa aprender mais a lei de causa e efeito. Já tem conhecimento suficiente para saber que o que você faz lhe será cobrado pela sua própria natureza, pela sua própria consciência e pelo próprio sistema espiritual. Você sabe que precisa dedicar a sua evolução espiritual, não se fazendo de bem-intencionado, não se fazendo daqueles que não têm nada a se comprometer, mas lembrando que você precisa de uma energia superior, e essa energia superior você só vai alcançá-la pela conexão. Lembre-se disso. Não é pelo desejo e pelos pedidos, é pela conexão. Porque a energia superior se absorve pela conexão magnética, pela absorção pelo corpo espiritual. As outras energias de orientação você alcança pelas orientações, pelas orações e pelos pedidos. Porque essa é intermediária e você está intermediário. Mas se você está galgando, trabalhando para o degrau superior da luz, tem que buscar a conexão. Essa é a oração do Espírito, conexão espiritual, estabelecida pela concentração, pelo silêncio mental, pela vibração e o pulsar na lei do amor e da gratidão a Deus, pela conexão com o universo superior,
pela conexão com os espíritos superiores. Então é assim que você alcança e alimenta seu espírito de uma energia que vai alterar a sua natureza espiritual. Ao mesmo tempo, você trabalha a sua mente, porque ela também tem faixas dimensionais mentais. E é interessante para a nossa mente processar a energia que ela é acostumada a processar, as energias trazidas pelo mundo inferior. Por exemplo, energias que se trata do sofrimento de outro, que se trata da derrota de outro, que se trata dos tropeços de outro. Essa energia, quando a sua mente se alegrar, se sentir no prazer de comentá-las, de pensá-las, de projetar pelas palavras ou pensamento, então desconfie. Por que eu estou tendo essa satisfação? Por que esse assunto me agrada? Se está me agradando, é porque eu estou me colocando ao nível dele, ao nível da energia que ele pertence. Isso é perigoso para mim, porque eu tenho que melhorar minha natureza, eu tenho que ser sábio, tenho que pensar como espírito nobre e sábio, como espírito do bem. Isso não é próprio de um espírito do bem, da luz. Aí você pensa, opa, isso não é bom para mim. E por que eu deveria me envolver nessa energia? Porque pode ser apenas uma informação que você escutou e passou, mas quando ela te traz prazer, satisfação, mexeu na sua cadeia energética interna, aí se torna um pouco perigoso. Perigoso para a sua natureza espiritual. Então, vamos assim pensar que tendo uma meta a ser alcançada, temos que nos ajustar às leis dessa nova meta, às leis desse novo mundo. E assim, trabalhar a nossa natureza com insistência. Por que eu falo isso? Porque estamos cercados no mundo terreno de diversos assuntos, de diversos níveis mentais, trazido por pessoas, por assuntos tais como eu disse anteriormente. Então, sejamos vigilantes com nossos sentimentos, com nossa mente, com nossos desejos. Lembrando que vamos passar pela Terra como muitos outros tantos passaram, como nós também passamos nas nossas encarnações, e que temos por dever moral e respeito ao nosso próprio espírito de sermos vencedores nessa transmutação de energia e nesse alcance, nesse impulsar, nessa adaptação de chegar na dimensão da luz e não dependemos mais do sistema espiritual terreno, não dependemos mais de viver leis de correção, leis impostas a espíritos rebeldes, leis impostas àqueles que não conseguem vencer a si próprios. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. E assim completamos mais um dia de vitória em nossas existências. Graças a Deus. Agradeço a todos.